Então tá. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem, que Deus abençoe a todos, que a paz de Deus possa abundar no coração de todos. Queremos cumprimentar também os facebookanos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Hoje, dando continuidade ao livro do profeta Zechariah, ou Zacarias, capítulo de número 6. Hoje vamos destrinchar algumas visões do profeta Zacarias dentro do devido contexto para a glória de Deus Pai. Livro de Zacarias, capítulo número 6, diz assim a palavra do Senhor. Levantei novamente os olhos e vi, eis 4 carros que saíam dentre 2 montanhas, e as montanhas eram montanhas de bronze. No primeiro carro havia cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos e no quarto carro cavalos malhados vigorosos. E eu perguntei ao mensageiro que falava comigo: que são eles, meu senhor? E o mensageiro respondeu-me: estes são os 4 ventos do céu que saem depois de terem estado diante do Senhor de toda a terra. Onde estão os cavalos pretos, saem para a terra do norte. Os cavalos brancos saem atrás deles e os malhados saem para a terra do sul. Vigorosos eles saem, impacientes por percorrerem a terra. Ele disse: ide percorrer a terra, e eles percorreram a terra. Ele me chamou e disse-me: vê, aqueles que saem para a terra do norte farão descer o meu ruach, o meu vento, na terra do norte. Na tradução aqui está espírito. E isso aqui é um grande problema na nossa tradução. Porque toda vez que soa espírito na nossa cultura, a pessoa já pensando num anjo, que nem o Schwarzenegger, com 2 asas, uma espada de fogo e tal. E simplesmente essa palavra quer dizer um vento. Simplesmente um vento. Um vento que iria descer para a parte do norte. Vamos começar com os comentários aqui. O que significa esses 4 carros? Como está no capítulo 2, os 4 carros são análogos ao capítulo 2, quando fala de 4 chifres. Então, quando tem a visão dos 4 chifres e a visão dos 4 carros, elas são análogas, ou seja, elas são semelhantes ou praticamente iguais, que está falando do número 4. O número 4, dentro da cultura judaica, ele também representa o número de totalidade, dando alusão ao quê? Aos 4 cantos da terra. E é possível que o destino dos 4 carros também represente o quê? As 4 nações, que também no capítulo 2 nós vimos, que afligiram Judá. Dentro do contexto, nós estamos falando do período persa, da reconstrução do templo, aonde quais seriam as nações que haviam afligido Judá? Era a Síria, o Egito, a Babilônia e a Pérsia. A Síria, ela levou a nação do norte, que tinha como capital Samaria, que era Israel, ela levou cativa para a Síria e sobrou só o reino do sul. Aqui, quando nós estamos dentro do contexto, Zacarias está profetizando para o reino do sul. E nós vamos encontrar aqui o reino do norte se opondo à reconstrução do templo, que eram os samaritanos, que eles não queriam. Por quê? Porque havia sempre aquela competição de que os samaritanos dizem que o lugar de adorar a Deus é em Samaria. E o lugar que os judeus dizem, que é o que vem de Judá, que é a nação, que é o reino de Judá, dizem que é em Jerusalém. Só que nós sabemos que é em Jerusalém. Foi o lugar que Deus escolheu. Mas havia aquela rincha. Então, se o povo de Judá reconstruísse o templo,
seria mais uma rivalidade, ou seja, religiosa, e também traria muitas rivalidades políticas. Tá? Agora vamos ver os 4 ventos. A tradução como 4 espíritos, tá? Aparente em algumas versões, vocês sabem que não é boa. Por quê? Porque quando você lê espírito, tá? A nossa mente já está condicionada a pensar que é um anjo, tá? Quer pensar que é o Espírito Santo, quer pensar que é um demônio, quer pensar. Tudo isso vem. Só que a palavra lua indica vento, ímpeto, ação. Ou seja, Deus está dizendo que ele mandaria a sua ação. Ele ia agir em favor de Judá para reconstruir o templo. E ele disse isso para Zorobabel. Ó, Zorobabel, não vai ser por força e nem por violência, mas vai ser pelo meu vento, pelo meu lua. Essa é a tradução. A nossa versão traz espírito, mas não é espírito. Quando nós vamos lá em Gênesis e vemos lá que o Espírito do Senhor parava sobre as águas, isso ali era o vento que movia as águas. Não tem nada a ver com uma personificação de uma pessoa. E sim uma ação de Deus. O vento dele fazia com que as águas balançassem. É isso que o escritor, que ele está tentando passar para nós. Mas quando nós pegamos uma tradução, que é uma tradução fiel, e nós pegamos e fizemos inserções, tá? Durante a história, mudando o sentido das palavras, nós, então, começamos a cair em heresia. Os 4 ventos, que vem da palavra Ruhot, que é o plural de espíritos, portanto, indica que o Eterno irá agir sobre todos os confins da terra. Essa é uma visão de juízo. Quando fala toda a terra aqui, não está falando da Áustria nem do Brasil. Toda a terra aqui é a terra conhecida, Oriente Médio, terras ali e adjacentes, que eram conhecidas. De forma análoga, os 4 ventos também indicam os 4 cantos da terra como possível alusão às 4 nações que perseguiram o povo de Israel. Tá? Vamos ver agora o que significa as montanhas de bronze. Tá? Nós vamos ver ali que teve montanhas de bronze. Tá? Aí você vai ler que as 2 montanhas de bronze vão se abrir e tal. O que significa isso? Por isso que, para entender o livro de Zacarias, precisamos estudar a cultura, até mesmo dos povos que antecederam o povo semita. Que eram, tipo, como vamos dizer, os sumérios, os babilônicos, os fenícios. Tá? Então, quando você vê essa foto aqui, isso aqui é uma foto dos sumérios. Acadêmicos amplamente interpretam as 2 montanhas de bronze como simbolizando os portões do céu, em uma maneira reminiscente da função dos pilares de bronze do Templo de Salomão, que eram chamados de Jaquim e Boaz. O que nós vemos aqui? Nós vemos nessa imagem o quê? A imagem de 2 montanhas tem uma história pitoresca e longa, vista nos cilindros mesopotâmicos. Aqui a imagem ilustra o quê? Aquela imagem que nós vimos. O Deus Sol, chamado Shamash, que era o Deus dos Sumérios, atravessando o caminho entre 2 montanhas, enquanto outras divindades o observavam. Então, os mensageiros de Deus, contudo, e não Deus, viajavam na carruagem Zacarias. Diversos selos do Antigo Oriente Médio iluminam o significado das montanhas como lugar sagrado onde o mundo da divindade se encontra com o mundo humano. Ou seja, na cultura suméria, eles achavam que quando eles viam as 2 montanhas, eles viam que o meio da montanha era um portal, certo? Que ligava a humanidade aos deuses. E isso depois foi monoteizado para a cultura que é a cultura semita. Então, eles criam que os 2 pórticos do templo, que eram um portal
criticou no que estava com Deus. Porque para os semitas, eles criam que no templo Deus habitava ali. Deus estava realmente ali em sua totalidade. Eles achavam que a presença de Deus no templo, querido, era uma presença personificada de Deus. Tá? Mas ali era só uma ação, o ímpeto de Deus. Tá? Deus é muito maior, ele não vai caber numa arca de aliança. Mas a mente do povo levou Deus a assim se apresentar. Tanto é que quando o templo foi destruído, o povo desanimava porque Deus foi embora. Ele não tem mais casa, ele não tem onde morar, ele não tem onde dormir. Essa é a mentalidade do povo e o público que estava lendo o profeta Zacarias. Se nós tentar ler o profeta Zacarias com óculos culturais da nossa época, nós vamos só, irmãos, sermos primeiro iludidos, enganados por nós mesmos, tá? E seremos conduzidos a fazermos heresias, como o sistema religioso faz, trazendo o renovo como Yeshua, sabendo que o próprio livro coloca o renovo como Zorobabel, fundador da reconstrução do segundo templo. Tá? Isso é fato. É só você ler e ver. Mas até comentários de Bíblia, como o Marx esse tempo ele olhou, falam da pessoa de Jesus. Mas não tem contexto, não tem nada a ver com a pessoa de Jesus. O renovo, queridos facebookanos, não é Yeshua. Tá? Não é o nosso Jesus, não é o nosso Salvador. Renovo é Zorobabel, que, querido, é o renovo. Ele veio, o renovo, porque ele vem da palavra, é filho da Babilônia. Ele nasceu na Babilônia e era da dinastia de Davi. Tá? Esse selo acadiano da Mesopotâmia, cerca de 2.300 a 2.200, atualmente está em exposição no Museu Britânico. Tá? Vamos ver agora o que representa os cavalos. Nós vamos ver que no capítulo foi 2, acho que foi não, os dois que falam sobre os cavalos, nós vemos cavalo vermelho, cavalo branco e cavalo marrom. Aqui, por isso que é análogo, tá? Aqui, vamos dizer assim, o profeta está reafirmando a promessa de Deus, tá? E revelando a sua visão para motivar os que estavam reconstruindo o segundo templo. Então, o cavalo vermelho, tá, traz a representatividade dos períodos de juízos e guerra que o povo de Israel passou. Tá? O cavalo branco representa períodos de paz e vitória, mas não totalmente. E o cavalo malhado é o mesmo símbolo do cavalo marrom, que não é nem vermelho e nem marrom. Ele fica assim, numa mistura, como um malhadinho. Então, isso significa mistura de tempos de guerras e tempos de paz, que era o que o povo de Israel estava passando quando estava reconstruindo o templo. Os Tobias e Sambalat, os samaritanos, os persas, os amonitas, né, os adonitas, que estavam ali todos contra. E até, nós vamos ver que até mesmo próprios judeus, que já estavam desanimados do sistema sacrificial, do sistema judaico, que já estava sendo absorvido pela religião persa, já não queriam mais a reconstrução do templo. E em vez de tornar-se motivadores, se tornaram opositores. Tá? E isso fazia com que o povo de Israel sofresse. Tá? Como é dito, tá? A calamidade máxima iria para a terra do norte, como foi a principal responsável pela angústia do reino de Judá. Tá? Isso é considerado aqui pelo cavalo preto, tá? Que diz que isso iria para o norte. O que Deus está dizendo? Para motivar eles, para eles acreditar que Deus havia perdoado e que o tempo de punição da geração dos pais deles já havia acabado. E que Deus agora ia fazer o contrário. Deus ia reverter a situação de uma forma tão grande que ele ia pegar todos esses juízos que veio sobre Israel e iria levar para a terra do norte. Quando está falando da terra do norte, está falando da Babilônia, está falando dos inimigos de Israel, que foram os causadores
tá, do próprio juízo de Deus contra eles. Tá? Eles foram, o próprio Deus chama Ciro de seu ungido, chama Nabucodonosor de sua espada, de seu juízo, contra o próprio povo de Israel. Tá? Então, vamos para frente aqui. É importante nós termos em mente a mentalidade semita, ou seja, nós olharmos com os óculos da cultura da época, tá? Na qual a Lex Talione, lembram da lei de Talião? A Lex Talião, e além de uma mera forma de punição proporcional, ou seja, a Lex Talione era a lei da indenização. Só que ela era uma lei que tinha que funcionar, quando eu prejudicasse alguém, quando eu ia fazer a reparação, eu tinha que fazer a reparação dentro da igualdade. Tá? Vamos dar um exemplo. O cara tinha uma cabra, que essa cabra era a cabra das cabras, que ganhou tantos e tantos e tantos prêmios, valia $1 milhão. Tá? Aí, por um acidente, lá o vizinho dele vai lá e mata a cabra. Daí tinha que se aplicar a lei da Lex Talione. Se fosse na nossa cultura hoje, o que nós íamos fazer? Nós íamos lá comprar uma cabra e dar uma cabra para aquele homem. Só que aquela cabra, ela era uma cabra que ela não dava só leite. Ela era uma cabra que não dava só filhote. Ela gerava dinheiro. Então, quando ele tivesse que fazer a restituição, tinha que fazer na mesma proporção. Ou seja, ele teria que dar um valor muito além do que de uma cabra. Tá? Essa é a lei indenizatória da Lex Talione. A mesma forma quando você roubava. Roubava, você tinha que fazer o quê? Quando devolvesse, você roubou uma televisão, carregou nas costas, levou para sua casa? Sim. Então agora você vai devolver essa televisão, vai lá comprar mais 3 e vai trazer aqui para o dono. Porque vai ter que restituir 4 vezes mais. Tá? Foi isso que Davi falou quando ele adulterou com Betseba. Quando ele adulterou com Betseba, e Natan falou e contou aquela parábola para ele, né, da ovelhinha, a única ovelhinha, ele disse, digno de morte é esse homem, e que ele restitua 4 vezes mais. Aí Natan, com toda a autoridade, apontou o dedo no nariz dele e disse, tu é esse homem. Tu é que vai ter que restituir. Eu quero ver tu restituir, porque tu matou com a espada dos amonitas a Urias, o teu fiel soldado. Não restituiu nada. Como é que ele ia restituir? Ele matou o cara. Mas ele sofreu a família dele? Sim, ele não restituiu. Ele pagou o preço. Porque Deus disse para ele, o que tu fizesse em oculto, tá? Os teus filhos vão fazer na frente de todo o povo. Ou seja, ele disse, os teus filhos vão te envergonhar tanto que tu vai se arrepender por essa noite de prazer que tu teve. Que isso vai te trazer tanto prazer, vai te trazer tanto, te trouxe prazer, mas vai te trazer tanto problema que tu vai se arrepender muito. É a mesma coisa, fazer o mal hoje, nós vamos pagar, nós vamos pagar. Isso, exatamente, tá? Se os cavalos que traziam períodos de guerra e de paz percorreram a terra de Israel em virtude das ações dessas nações, então, igualmente, eles receberiam a devida retribuição. Tá? A lei de Lex Talione ia ser, eles iam receber o juízo deles dentro, tá, da mesma proporção, tá? Seria proporcional. Aqueles que tivessem contribuído para o período de paz seriam recompensados, também na mesma proporção. Aqueles, todavia, que tivessem causado guerras e destruição receberiam sua paga. Ou seja, Deus está dizendo, esses aí estão aí roubando, estão saqueando, estão desanimando vocês, os Tobias, os Sanbalats, os Gesses, os samaritanos, esses que invadem, entram na terra antes de ter o muro e querem impedir, até roubando o material do templo, para que vocês não reconstruam, deixa comigo que a retribuição vai vir. É como se Deus dissesse assim, filhos, eu não sou cego. Eu não sou cego. Ninguém se esconde de mim. Destaque. Contudo, vai para a severidade da punição da terra do norte. A principal responsável pelo infortúnio do povo judeu à época.
Sendo assim, sua punição seria ainda maior do que o mal que ele causava, tá? Conforme a lei italiana ali, tá? Nesse sentido, quando fala de prejuízos, tá? Quando acaba lá que valia $1 milhão lá. Se os cavalos que traziam o período de guerra, tá? Vamos destaque aqui. Contudo, vai para a severidade. O principal exemplo de guerra e paz é o próprio reino da Pérsia, o que explica os cavalos serem vigorosos. Tá? Por que os cavalos são vigorosos? Os períodos de paz e de guerra que haviam foi o período persa. Por quê? Porque foi um período em que os israelitas não foram perseguidos. Eles foram até ajudados pelos persas. Tá? Tanto é que o Ciro, né, que foi profetizado por Isaías, que ele seria o ungido de Deus, ele que deu o decreto para que o povo voltasse. Tá? E depois Dario veio e deu a continuidade do decreto, dando força para o povo de Israel. Vamos continuar a leitura. Tá? A palavra de Adonai, tá, me foi dirigida nesses termos. Recebe dos deportados de Eldai, de Tobias e de Idaias, e vai tu neste dia, vai à casa de Josias, filho de Sofonias, que chegou da Babilônia. Tomará prata e ouro e farás uma coroa e colocarás na cabeça de Josué, filho de Josadeque, sumo sacerdote. E lhes dirás: assim diz Adonai dos exércitos, eis um homem cujo nome é Renovo. Olha o renovo aqui. Na sua Bíblia vai estar com letra maiúscula. Aqui também está. De onde ele está, germinará. Ele reconstruirá o templo de Adonai. Ele reconstruirá o santuário de Adonai. Aí sabe o que as pessoas fazem? Pega esse versículo, colocam Jesus e vai dizer que Jesus vai reconstruir o último templo. Certo? Só que o contexto aqui está dizendo quem que é o renovo. O renovo é Zorobabel. Ele reconstruirá o santuário, ele carregará insígnias reais, sentará em seu trono e dominará. Haverá um sacerdote à sua direita, entre os dois haverá uma perfeita paz, e a coroa será para Eldai, Tobias, Idaias e para o filho de Sofonias, em memorial de graça no santuário de Adonai. Os que estão longe virão para reconstruir o santuário de Adonai, e reconhecereis que Adonai dos exércitos me enviou a vós. Isso acontecerá se ouvirdes a voz de Adonai, vosso Senhor. Aqui Deus promete, depois ele coloca a sua condição. Você nunca pode servir a Deus sem entender que ele tem sempre condições. Por isso essa semana eu falei, não esculpa um Deus para si. Porque daí você está não servindo a Deus, você está querendo construir um Deus que te sirva. E não você querer conhecer o Deus para servir. Porque eu posso criar regras para mim. Eu posso criar estilos de vida para mim. Eu posso criar comportamentos para mim. Só que a Bíblia nos fala que existe um livro que é tido como o maior manual de conduta cristã, que é a Bíblia. Aí as pessoas querem formar suas ideologias, suas coisas, sem estar fundamentado no que é aquilo que nos ensina a conduta. Não adianta eu querer, não, mas eu acho. Não, Deus não quer saber do teu acho. A axiologia está cheia no mundo. Você tem que entender o que Deus quer de você. O que Deus cobra de você. O que o Espírito cobra de você. Senão, irmão, nós sair por aí criando Deus, nós vamos criar, vai ter Deus para tudo quanto é tipo de pessoas.
Para tudo quanto é tipo de classe vai ter Deus. Por quê? Porque eu estou criando um Deus, eu estou criando minhas próprias regras, eu estou criando minha própria conduta. Eu sou, eu faço como eu quero e ninguém me manda, eu não sujeito a ninguém, nem a Deus. Entendeu? Esse é o grande problema do ser humano, quando ele cria um Deus na sua mente e não deixa a palavra de Deus revelar o verdadeiro Deus. Por isso que nós estamos estudando, para aprender quem é o verdadeiro Deus. Vamos lá. E isso tudo se cumpriu, esse templo ele está construído. Sim, foi reconstruído. Olha, existe a base só em Ezequiel. Por quê? Porque se Israel vai vir o Mashiach, vai vir o Jesus. Se ele reconstruir o templo, mas quando você estuda a Torá, você vai ver que todo o sistema sacrificial, todo o sistema litúrgico de Israel em volta do templo, hoje não é mais necessário. Por quê? Porque o povo de Israel, eles precisaram de um templo, eles precisaram de sacrifício. Por quê? Para eles poderem entenderem que Deus era único. E por que Deus pediu sacrifício? Deus diz, eu não como sangue de bode, eu não quero isso. Por isso que a lei é como aio, ela nos traz a Cristo. A lei veio nos encurralhando assim, o povo de Israel assim, até que eles viessem entender o que Deus queria deles não era sacrifício de sangue de bode, o que Deus queria era amor, bondade, misericórdia, entendeu? Retidão. Então hoje eles não precisam mais do tempo para viver uma cerimonialidade, porque Jesus ele rasgou esse véu. Então eu creio que a volta de Jesus ele não precisará desse tempo. Por quê? Porque ele tornará, nós seremos o templo de Deus e ele estará no nosso meio, habitando em cada coração. Entendeu? Isso é o que, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós entendemos a lei e pegamos a história de Israel, nós vamos ver que Deus está conduzindo eles para isso. Durante a Torá e os profetas, Deus diz assim, vão se desprendendo disso. Não é isso que eu quero. Eu quero de vocês sempre que vocês amem o próximo, que vocês pratiquem a justiça. Esse é o verdadeiro jejum. Eu não quero sangue de bode. Não adianta vocês virem aqui encher o meu tempo de bode. Não é isso que eu quero. Tanto é que Malaquias ele disse, olha, melhor que feche a porta desse templo aí, ó. Derruba essa coisa aí, feche tudo, porque eu não aceito mais somente uma adoração externa, cerimonialista, só com objetos, sem sentimento nenhum. Exatamente, foi o que Deus disse. Eu não quero sangue de bode, de ovelha, eu quero justiça. Que vocês me amem e amem o próximo como a si mesmo. Que foi o que Jesus fez. Por isso que a lei, ela é aio, ela é um professor que nos conduz ao quê? A Cristo. Quando chegou em Cristo, o que Cristo disse? Olha, se vocês entendessem, ele chama o povo de Israel e diz assim, ó, se vocês entendessem o que o Eterno quer, se vocês entendessem o que Deus quer, vocês não teriam matado inocentes. Porque Deus, ele não quer bode coisa, ele quer misericórdia. E não sacrifício. Entendeu? Agora, eu pegar aqui, distorcer, inserir, adulterar o texto para querer corroborar para uma doutrina, para se encaixar uma doutrina, isso é muita covardia. É muita covardia. Vamos ver os nomes. Heldai, Tobias e Idaias foram exilados, regressos, que doaram, olha, ou seja, eles voltaram, esses nomes aqui, Heldai, Tobias e Idaias, foram exilados, regressos, que doaram ouro, prata, para fazer o artifício, e Josias fizesse os materiais do templo, a parte que trabalhar com ouro. Pode haver um jogo de palavra com os nomes, pois temos Heldai, que significa relativa à duração ou algo mundano, relé. Daí temos Tobiá, que quer dizer Iá é meu bem,
Depois temos os outros, Redá, que Iá conhece, e Oxiá, Josias. O E é Jedá, que o I no hebraico ele se torna o J nosso, né? E Apolo, tá? Então esses nomes têm um significado. Imá, meu bem, Imá conhece. Então há um jogo de palavras aqui que também nos traz. Mas vamos ver aqui o que comentário diz. Pode ser que a escolha desses nomes seja uma alusão à confiança de que o Eterno conhecia todas as coisas e daria apoio e faria bem no momento certo. Mas fica isso puramente no campo da especulação. Então, tem caráter de mera curiosidade. Agora vamos ver as duas figuras que completam todo o dualismo. Quando você lê o livro de Zacarias, do profeta Zacarias, o proto-Zacarias, depois nós vamos ter nós temos Zacarias e proto-Zacarias, tá? Você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo número 8 e o comecinho do 9, nós vemos que está falando de dois assuntos que são o tema central do livro, que é a reconstrução do templo, a reconstrução política com a liderança de Zorobabel e a reconstrução e restauração religiosa com o sumo sacerdote Josué. Nós vimos no capítulo 3 que o Satã, que lá é colocado, que no original é adversário, eram quem? Tobias, Sanbalat, Gesem, todos que se opunham à obra. Por quê? Porque o diabo ele é um opositor. Capítulo 3 não tem, você não pode usar como base bíblica para querer afirmar a existência, desse suposto ser. Porque daí você está tirando do contexto, você está tirando do original e você está inserindo no texto, que é uma visão, não pode se ter como literal, porque é uma visão, e você estará sendo tendencioso para confirmar a doutrina da existência do ser chamado Ra-Satã. Tá? Como visto anteriormente, o renovo é... Quem é o renovo? Que está aí na tua Bíblia em português, você facebookando aí. Mas está aí com o nome, com letra maiúscula, para te levar a entender que é Jesus, que vai reconstruir o templo do povo de Israel. Se Jesus disse que ele não queria sacrifício, ele queria misericórdia, para que Jesus vai reconstruir o templo para matar um monte de carneiro, um monte de bode, se ele pediu misericórdia, retidão, justiça, e não sacrifício? É importante lembrar que o personagem identificado pelo próprio Zacarias que diz: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos deste templo, suas mãos o terminarão, e vós reconhecereis que Adonai dos exércitos me enviou a vós. Quem é que reconstruiu o templo? Zorobabel. Quem é o renovo? Aquele que iria reconstruir o templo. Então, no contexto, quem reconstruiu o templo? Zorobabel. A veracidade da profecia. A profecia de Zacarias foi ousada. Não havia parte dos judeus que estavam na Babilônia grande desejo de ajudar a comunidade que tinha regressado, o que foi uma das razões pela quais a reconstrução foi um processo tão difícil. Por quê? Porque muitos que estavam na Babilônia, na capital Suzã, do Império Persa, que estavam ali bem instalados, já abastados financeiramente, eles não queriam mais voltar para uma terra que estava desolada. Uma terra em que eles ouviam que só sobrou escombros. É a mesma coisa que você querer voltar agora para a Síria, depois de toda aquela guerra, depois de toda aquela destruição, e você voltar para lá para reconstruir tudo de novo. Esse é o contexto do público do profeta Zacarias. Por isso que o profeta Zacarias, junto com o profeta Ageu,
foram os 2 profetas que animaram o povo de Israel para que eles viessem a reconstruir o templo. Então eles montaram em 2 grupos. Os primeiros, 3. foram Vieram em 3. primeiro mais pobres, Vieram os mais pobres, depois começaram a vir os mais ricos. Por quê? Por causa das profecias, tá? E por quê? Porque o profeta começou a alertar o quê? Que o que aconteceu, que o que aconteceu com Israel ia acontecer com... Aí os riquinhos que estavam lá, que ouviam a profecia, diziam assim, o pau vai comer aqui. Tá? Por quê? Porque Zacarias profetizava que a iniquidade, a punição agora ia para o norte. Ia para a Pérsia, ia para a Babilônia, ia para o Egito. Então, aqueles que estavam lá começaram... Isso. Então, houve retornos com Zorobabel, houve retorno com Neemias, houve vários regressos. Até mais de 3, houve muitos regressos. O povo depois, quando o tempo ficou pronto, que Deus começou a abençoar o povo de Israel, vem não só judeus, vem pessoas de várias nações para morar em Israel, para servir a Deus. Quem olha assim pensa que só judeu adorava a Deus. Não. Tinha pessoas de outras nações que adoravam a Deus. Naamã, que levou terra de Israel, e ele disse que nunca mais ia adorar outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E sabe que a viúva de Naim, que também não era uma israelita, depois daquele milagre, será que ela ia deixar de servir o Senhor? Zacarias, porém, profetiza dizendo que o que estava longe viriam ajudar na reconstrução. Certamente isso ocorreu motivado pelo decreto de quem? De Dario. Que Dario, o que quer dizer? Quando ele viu que tinha o decreto de Ciro, ele fez um novo decreto em cima daquele. E ele liberou verba. Ele liberou dinheiro. E depois nós temos Ataxerxes lá com Neemias, que foram pessoas que ajudaram, porque os persas, eles foram simpáticos com o povo de Israel. Eles eram vassalos deles, sim, mas eles eram vassalos, mas bem tratados, no sentido que havia um certo respeito sobre a nação de Israel pelo pessoal persa. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa do Senhor, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém. Ou seja, o próprio Dario devolve. Querido, isso aí é um milagre de Deus, porque aqueles utensílios valiam milhões. Entendeu? Porque eram tudo em ouro maciço. Entendeu? Agora tu vê, quando Deus diz assim que não será por força, mas será pelo meu Espírito, o Espírito de Deus foi lá no coração de Dario e tocou no coração dele a ponto de ele, isso é muito ouro, eu sei, mas eu vou devolver para ele. Se compadeceu do povo de Israel. Também por mim se decreta que a vez de fazer com os anos para a reedificação desta casa do Senhor, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos além do rio, se pague prontamente a despesa a esses homens, para que não interrompa a obra, e que for necessário, como bezerro, carneiros e cordeiros para o holocausto do Senhor, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, se dele se dê dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Senhor dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Isso você vai encontrar em Esdras, capítulo 6, versículo 5, 8 a 6. Veja o que um ímpio, um persa, um zoroastrista, um adorador de Deus e vamos dizer assim, vivia atemorizado por causa do Arimã, que são as duas divindades persas, que o bem e o mal, o diabo e Deus, e a Bíblia diz que Deus é que criou o mal e o bem. Você não vai encontrar uma passagem na Bíblia que diz que Deus criou Satanás. Não existe. Não existe. Se você quiser fundamentar, não tem. O tempo da profecia.
há quem erroneamente atribui essa profecia a uma futura reconstrução do templo. Agora entramos no assunto ali mais. Porém, além do contexto de Zacarias, falar da reconstrução daquela época, feita por Zorobabel, isto também é confirmado pelos textos históricos que se diz. Ou seja, o próprio profeta Zacarias está dizendo que quem ia reconstruir o templo era Zorobabel, que vivia naquela época, e existem registros históricos que comprovam isso. Tá? E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia também do profeta Ageu, tá? E de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandato do Senhor de Israel, conforme o decreto de Ciro e Dario e Artaxerxes. Tá? Ciro e Dario e Artaxerxes, quando não envia Neemias para completar a obra, construindo, querido, o muro. Tá? O muro. Quando lembrar de Artaxerxes, lembra Neemias e o muro. Tá? Esses foram os 3 imperadores persas que usaram de benevolência para com o povo de Israel. Quando você vai ver em Ageu, você vê aquela passagem de Ageu dizendo assim, ó, que vocês estão com o seu salário, vocês ganham o seu salário como se estivesse num saco furado. Por quê? Porque vocês estão se preocupando mais com suas próprias casas, estão se preocupando mais com vocês mesmos, entendeu? E deixando a casa do Senhor de lado. Aí ele diz, ó, sabe por que vocês estão passando necessidade? Sabe por que vocês estão sofrendo? Sabe por que vocês não estão tendo boa colheita? Sabe por que o gafanhoto vem e come tudo? Porque vocês estão sendo ingratos com aquele que fez a reconstrução, ou seja, que profetizou a reconstrução, porque Ageu e Zacarias, eles profetizaram no mesmo tempo. O Zacarias foi antes, depois Ageu veio e consumou. Tá? Quando eles estavam meio desanimadão, quando Ageu disse, ó, suba os morros, vamos botar lenha, vamos construir o templo, porque Deus quer que vocês construam o templo. Entendeu? Você vai encontrar isso em Ageu. Ele dizendo, literalmente, suba o morro, vamos cortar lenha, seus vadios, vamos fazer o templo. Ele fala realmente e diz, ó, se vocês não fazerem, vocês vão continuar aonde muitos, né, que gostam de ganhar dinheiro, né, usam esse texto. Que o seu salário está no saco furado. Não está falando nada de dízimo, nada de... Está falando de reconstrução do templo. Ou seja, deles ter ânimo, deles estar lá para construir o templo, ou dar a sua oferta, ou sei lá o que for. Mas aí usam, né? Aqui é o templo de aí já pega aqui, já jogam no texto, jogam dentro do texto, do contexto, os templos de hoje. Entendeu? Está falando do templo de Israel. Mas aí o que eles fazem? Eles fazem uma emenda exegética. Furada. Se você disser assim, olha, você tem que trazer o teu dízimo, a sua oferta aqui, porque está na Bíblia, Deus mandou. Eu quero ver que você lê lá na Bíblia onde é que Deus mandou trazer para os templos de hoje. Aonde está escrito? Aonde? Eu faço uma pergunta, onde está escrito? Lá em Malaquias e tal. Não, lá está dizendo que era num templo. Um templo. Não vários templos. Então eu não posso querer me fundamentar e jogar esta palavra condenatória para as pessoas em cima de uma exegese tendenciosa dos espertalhões da fé. Tá bom? Então você que está ouvindo aí, abra os seus olhos e deixe a Jesus entrar. Amém? Amém. Podemos ir para o capítulo 7. Entenderam o capítulo 6? Se vocês lerem agora, vai dar para dar uma... Porque Zacarias é complicado, porque ele é um livro de visões. E para você entender, você tem que estudar a cultura da época. Você tem que ter essa explicação. Por isso que nós vamos estudar isso, não só essa vez, nós vamos depois retornar ao mesmo livro, estudar de novo, estudar, até que nós criamos um enredo, né, na nossa mente, que nos faça não sermos enganados pelos enganadores, né, e tendenciosos que interpretam a Bíblia segundo o sistema exige, o sistema cobra, o sistema escraviza. Vamos para o capítulo 7. Então, pastor, para nós entender Zacarias, nós temos que se concentrar na época
Aí, época aí, isso. nós conseguimos... Toda a Bíblia, você, para entender certos versículos, você tem que entender o contexto da época. Vou dar um exemplo. Como que alguém vai escrever sobre a história do Brasil se não conhece nada da história do Brasil? Como que ele vai entender? Como que ele vai entender lá o Tratado de Tordesilhas? Vamos falar, me ajuda aí, Marcos, você é professor de alguma coisa de história ali. A Princesa Isabel, a República, a Declaração da República, da Independência, Proclamação da República, a Proclamação da Independência do Brasil, que Dom Pedro I lá, nas beiras do rio Ipiranga, ele levanta a espada e diz: independência, morte. Pô, o cara vai dizer: mas esse cara aí é o cara, não matou ninguém. Ele só falou independência ou morte. Se não é um brasileiro que conhece a história, ele vai dizer assim: esse cara deve ter matado 1 milhão de pessoas. A mesma coisa quando você lê aqui. Se você não conhecer o contexto cultural, temporal, entendeu? Para quem escreveu, em que época? Por que agora que nós estamos entendendo? Porque todo o contexto de Zacarias, ele está fechado num contexto. O quê? Reconstrução do templo e, querido, reconstrução do templo e a restauração religiosa. Ou seja, está em torno disso ali. Por isso que todo o dualismo em Zacarias está falando de Zorobabel e o sumo sacerdote. Mas ninguém. Não tem capeta, Satanás no livro de Zacarias. Só para quem quer ver. Porque às vezes a gente quer enxergar aquilo que a gente pensa e não aquilo que é na realidade. Por isso que existem hoje igrejas cheias, né, de seguindo falsos profetas. Vamos ver aqui então o capítulo 7. No 4º ano do rei Dario, estamos no rei Dario agora, já tinha passado o rei Ciro. A palavra de Adonai foi dirigida ao profeta Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Betel enviou Sarazar e Regem, Meleac, com os seus homens para aplacar a face de Adonai, e dizer aos sacerdotes que estão na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas. Qual profeta? Zacarias e Ageu. Aqui está para dizer aos profetas: devo chorar no 5º mês, jejuando como tinha feito já tantos anos. Ou seja, tinha um grupo de samaritanos que eram a favor da reconstrução do templo. E quando o templo foi destruído, eles sempre nessa data, do mês de Quesual, eles faziam um jejum. Então eles enviam um mensageiro para Jerusalém para perguntar aos sacerdotes, o sumo sacerdote Josué, e aos profetas, Zacarias e Ageu, se eles deveriam ainda continuar jejuando, ou Deus já havia perdoado e estava disposto a restaurar o templo. É isso que aconteceu. Vamos ver, os emissários. Reghem-Melech significa literalmente amontoado do rei. Referindo-se a um amontoado de pedras, trata-se dos 2 mensageiros enviados pelos judeus exilados em Jerusalém, enviados para buscar o favor do Eterno no templo. Shareatzar é um nome de origem assíria, de significado incerto. Razão do nome é em virtude da assimilação dos costumes assírios por parte do rei do norte. Por quê? Por que esses samaritanos eles absorveram a cultura assíria? Porque eles foram levados cativos para lá. O nome Reghem-Melech pode significar amigo do rei. Assim, alguns buscaram remover a dificuldade interpretativa ao interpretar Reghem-Melech não como um nome pessoal. Lendo a frase: eles
Betel enviaram Sharazé, o amigo do rei. Isso é um comentário da Internacional Standard Bíblia Enciclopédia. Vamos ver. Betel. O que significa Betel? O que significa Betel? Que veio dar significado à palavra Belém. Betel. Ele quem? Quem é ele? El Shaddai. Deus. Em nome de Deus. Elion. El Shaddai. El Sabaoth. Deus dos exércitos. Agora, Betel. Belém. O que significa Belém? Deus de Belém? Não. Belém significa casa de Deus. De pão. Casa de pão. A palavra casa é Beit. Beit. Lehem. Aí, ó, Beit, casa. Lehem, pão. Então, Belém, casa de pão. Aqui é Beit, então. Beit, casa de Deus. A cidade de Bet-El é apenas 19 quilômetros ao norte de Jerusalém, mas sua história como principal local de culto do Reino do Norte significa que ela receberia maior foco nos 12 profetas, como símbolo negativo do que como um lugar que fosse amistoso aos interesses de Jerusalém. Ou seja, quando eles foram perguntar, é porque eles sabiam que os profetas não iam com a cara deles. Porque quando houve a divisão do reino, o reino do norte se levantou e fez guerra com Israel, com Judá. Queria invadir Judá e destronar o rei, para quê? Para que aí onde que você vai encontrar lá em Isaías, que Deus nos dará um sinal. A moça grávida, está grávida, a moça que está grávida. Quem era essa moça? Mulher do rei Acaz, rei da época. O rei Acaz, ele foi ameaçado pelo rei do norte, que se ele não se unisse com Damasco, que era a Síria, com Israel, para derrotar a Síria, que na época que dominava tudo, eles iam invadir Israel e matar Israel. Aí o que Deus faz? Deus vai lá e usa. Ele estava desesperado. Ele achou, agora chegou o fim. Ele foi lá, ele não acreditou em Deus. Deus disse que ia dar livramento para ele, ele não acreditou. Aí Deus disse para ele assim, eu vou te dar um sinal. Uma mulher do teu harém, uma moça, vai ficar grávida. E o nome dele será Pai da Eternidade, Deus Forte, Conselheiro, Príncipe da Paz. Quem é esse? Se você for olhar hoje na igreja, ele diz que é Jesus. Mas o contexto não tem nada a ver com Jesus. Era o filho de Acaz prometido como sinal de que Deus não deixaria que o povo do norte viesse os destruir. E aí o que aconteceu? Nasceu esse menino e se tornou quem? Ezequias. Um rei bom. Tanto é que ele foi um rei tão bom que eles deram a este rei o título de Messias. Porque o nome Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, são títulos messiânicos. Mas Ezequias chegou tão próximo de ser o Messias, que eles chegaram a dar o nome, títulos para ele, que eram títulos messiânicos. Mas o contexto está dizendo que não é Jesus. Aí o que aconteceu? Acaz se atemorizou e entrou em contato com o rei da Assíria, que mandava tudo, né? E disse, olha, os caras estão aqui me fazendo pressão para eu descer no cajado e lutar com eles contra quem? Aí o rei da Síria disse, não, fica sossegado, que eu vou dar jeito nisso. Aí o que o rei da Síria fez? O rei da Síria veio, desceu o cacete nos sírios, desceu o cacete no reino do norte, matou os reis e levou os cativos. E Judá ficou ilesa. Agora, estão entendendo o contexto do capítulo número 7 de Isaías 9? Que aí a pessoa pega o versículo ali sem o contexto
e bota lá na frente porque ele quer dizer que Jesus tinha que nascer de uma virgem. E por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Porque todos os deuses pagãos nasceram de uma virgem. Nós não podemos ter um Jesus que não nasceu de uma virgem. Porque todos os outros nasceram. Mitra, todos os outros deuses da época pagão nasceram. Então, nós tínhamos que fazer um sincretismo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deturpar a Bíblia, nós vamos colocar lá no lugar de moça, vou colocar a virgem. Só que eles quebraram a cara, porque o hebraico ele se manteve. E hoje nós entendemos que há mais de 32 declarações do Novo Testamento, até mesmo em Isaías, que a palavra virgem usada pelo escritor é betulá e não almá. Almá é moça, que foi traduzido pela Septuaginta como Neanias. Uma jovem, mas deveria ser Neanias, uma jovem. Mas sabe o que a Septuaginta fez? Traduziu por paternos. Aí o abençoado do escritor, o escriba de Mateus, ele leu a Septuaginta e ele não leu o original. E aí ele disse, não, mas a Septuaginta dizendo aqui que Deus ia dar um sinal e ela ser uma virgem, ele vai lá e coloca que esse sinal seria a mãe de Jesus. Agora você vai lá atrás, você olha, mas como? Aqui está falando que é Acaz. Aqui vai Acaz, Deus ia dar um sinal que não ia deixar que o reino do norte e a Síria viesse destruir eles. Irmãos, milhares de pessoas estão sendo enganadas nesse mundo. Porque é uma mentira dita tantas vezes que virou uma verdade. Mas é só... Eu convido você, leitor, leia a Bíblia, pega o capítulo 7, leia o 7, o 8 e o 9, e veja o contexto, para ver quem é o Emanuel. A palavra Emanuel não é nome. A palavra Emanuel no hebraico quer dizer Deus conosco. E Deus disse, o nome vai ser Emanuel, porque eu estarei com vocês, eu não vou abandonar vocês. Acaz, eu não vou abandonar vocês. Se cumpriu a profecia? Na íntegra. Agora, se você quer jogar Jesus aí, o problema é seu. E outra, Jesus nunca reivindicou essa profecia para si. Ele nunca disse, olha, eu sou nascido de uma virgem, vocês têm que crer em mim. Onde que Jesus falou alguma vez? Se fosse uma profecia, quem não ia crer no nascido de uma virgem? Quem não ia crer? Por que Jesus não usou? Porque isso é farsa. Isso é construção dos pais da igreja a partir do ano do século III. Jesus nunca falou sobre isso, nunca comentou, nenhum apóstolo falou sobre isso, irmão, a não ser Mateus, que faz um equívoco da tradução da Septuaginta. Mas daí você não acredita porque você diz que a Bíblia é inerrante? A Bíblia não tem erro? Como é que Isaías fala uma coisa e Mateus fala outra? Quem escreveu primeiro? Foi Isaías. Então você, entre Isaías e Mateus, você fica com quem? Se uma coisa saiu da outra. Se o fundamento da fé começa com o antigo e continua com o novo. Como que eu vou crer no novo se o antigo não dá respaldo? Como o antigo não fundamenta? Como? Se isso não é engano, o que é? É engodo. Ainda assim, por isso que o povo de Judá e os profetas, eles tinham um resquício com o povo de Samaria. Por quê? Porque eles ainda na mente deles estava que eles tentaram destruir e tomar o trono. Quando eles queriam se unir com a Síria para lutar contra Judá. Que onde houve esse contexto que fala sobre a Virgem. Fala sobre Ezequias, que foi um rei tão bom que recebeu até títulos de Messias. Eu não nego que Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, são títulos messiânicos, mas foi dado para Ezequias, porque Ezequias foi um dos reis que mais próximo chegou de ser o Mashiach, acima de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. É só você ler a história dos reis de Israel. Vamos continuar. Ainda assim, a história de
ela está intrinsecamente tecida em algumas das narrativas das antigas do Tanar e seu papel religioso e político ao longo do período primitivo. Era bastante complexo. Bet-El não tinha um grande papel cultico no período persa. Contudo, o que pode explicar porque uma delegação de emissário foi enviada a Jerusalém. Tá? Isso nos conduz à segunda surpresa, as tarefas para as quais a delegação veio. Primeiro, buscar o favor de quem? Adonai. Aonde? Em Jerusalém. E aonde que os samaritanos buscavam os benefícios de Deus? Em Samaria. Mas eles foram levados para a Síria e se miscigenaram. Segundo, para consultar os sacerdotes e profetas em Jerusalém acerca se o momento para jejuar no 5º mês estava concluído, se não precisava mais jejuar pelo tempo, porque eles estavam fazendo uma campanha eles jejuavam para lembrar o quê? O dia da destruição do templo, tá? Depois, até hoje, eles ainda continuam nesse dia. O dia de Quedel voltou depois, quando o templo foi destruído novamente. Tá? Só que agora eles não lembram mais da destruição de Nabucodonosor. Agora eles fazem lembrança da destruição do general Tito e seu filho, o general Vespasiano e seu filho Tito. Tá? As implicações da questão que são significativas, uma vez que a delegação levanta a possibilidade da reunificação da terra, pelo menos em termos de reconhecer o templo de Jerusalém como lugar de adoração. Adonai. Tá? Isso ali, tu vê que houve um mover tão grande de Deus que até aqueles que eram rivais ao templo começaram a ver a ação de Deus e dizer assim, eu acho que o lugar de... Eu acho que o nosso pai estava errado. Eu acho que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém mesmo. Por isso houve essa delegação. Tá? A resposta, contudo, do profeta não se limitará a falar a delegação de Betel, mas se dirigirá ao povo como um todo. Tá? Vamos ver a resposta dele. O motivo da busca. É importante sempre recordar que o jejum dos tempos bíblicos, não apenas em Israel, mas de forma geral no Oriente Médio Antigo, era sinônimo de uma expressão de tristeza e também e nada. Eles faziam memória da destruição do templo, faziam um jejum para expressar a sua triste e o seu Em nenhum momento eles usavam o jejum como moeda de troca. Desde o exílio, os judeus jejuavam no 5º e no 7º mês em virtude da destruição do templo de Jerusalém e do exílio. O jejum buscava expressar arrependimento, assim almejando o retorno do favor do Eterno, que foi o que aconteceu. Deus se voltou para eles, levantando Zacarias, levantando Ageu, para dizer, eu levantei um rei aí, que é meu ungido, Ciro, que foi profetizado por Isaías, e que ele, agora vocês tocam o barco, vão reconstruir. Com a reconstrução do templo e o restabelecimento de Jerusalém, havia dúvida se deveria continuar com a prática do jejum, ou talvez torná-la em época festiva, em virtude da reconstrução do templo. Ou seja, que Israel era assim, eles estavam bem, eles festejavam. Tá? Quando eles iam, querido, para as festas, os atos, as festas judaicas, eles iam lá para festejar mesmo. Eles iam lá para se alegrar. Tá? Onde que os mais ricos repartiam as coisas para os pobres. Era uma festa onde não tinha desigualdade social. Onde as pessoas... Tanto é que em Deuteronômio você vai ver que as pessoas podiam comprar com o seu dinheiro que venderam o seu dízimo, que é a única vez que você vê dízimo como dinheiro, os caras vendiam as suas vacas, seus bois, seus vinhos, tudo, e amarrava, diz lá no capítulo 14 de Deuteronômio, que era para amarrar aqui, no punho da mão direita, amarrar bem, tá? E ir peregrinando até Jerusalém. Quando chegassem em Jerusalém, eles podiam pegar o dinheiro desse dízimo, tomar cachaça, comprar vinho,
comprar carne, beber e festejar. E o que sobrar, entregava para os sacerdotes. Entenderam? É a única vez que se vê referência de um dízimo ser transformado em dinheiro. Ou no resgate. Quando alguém tinha uma vaca bonita, e ela era parte do dízimo, ele dizia, não, eu quero resgatar essa vaca. Então, o que ele tinha que pagar? Aí a vaca ia ser avaliada pelos sacerdotes. E eles tinham que pagar 20% em cima do valor. Então, ao invés de eles dar 10%, eles tinham que dar 20%. Que esse era o resgate. Entendeu? Aí tem pessoas que vêm falar de dízimo e coisa que não sabem nada. Né? São uns tremendão que só olham para o seu ventre. O jejum do quinto mês. O jejum do quinto mês era o principal jejum praticado em virtude dos motivos citados anteriormente. Ele dizia respeito aos acontecimentos abaixo descritos. O 7º, 5º mês do 19º do ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradan derrubou os muros de Jerusalém e ele levou para o exílio o povo que sobrou da cidade e os que passaram por o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas alguns dos mais pobres do país o comandante deixou para trás, para trabalharem nas vinhas e nos campos. Tá? 2 Reis, capítulo 25, do 8 ao 12. Até hoje, o dia 9 de Ave, isto é, o 9º dia do 5º mês, no calendário judaico, é lembrado como data de jejum em virtude dos eventos supracitados. Tá? Ou seja, a destruição do templo aconteceu no 5º dia do mês Ave. Essa destruição aconteceu com Nabucodonosor, com o Tiquinho, foi na mesma data, e Vespasiano na mesma data. Coincidência? Não. Com Deus não tem coincidência. Foi Deus não. Vai acontecer tudo na mesma data. Ah? Ou os escribas escreveram tudo para sabe, né? A gente vê tanta coisa. O jejum do 7º mês. O jejum do 7º mês, que tirei no calendário judaico. Tá? Eu vou botar aqui o calendário. Agora não vou botar o calendário judaico. Vamos continuar. Tá? E já vou terminar. Depois que... Nem vamos falar desse jejum. Vamos terminar aqui. Tá? Vamos parar aqui no jejum do 7º mês. Eu sempre prometi que eu ia terminar mais cedo. Então, vamos ver quem estava aí junto com nós aí. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma olhada aí. Eu quero falar aí com tanta gente aqui. Paulo Henrique, né? Couto entrou. Deus abençoe Paulo, Claudinei, Ezequiel, Márcia, a Kaite, Nayane, Kruk, Marco da Conceição, José Neves, de Aquino, então tá aí o nosso amigo Alessandro José, candidato, ele é até candidato a deputado, irmão, que Deus abençoe. Né? Esse é o candidato, ele não tem parcialidade, ele é imparcial. Tá? Ele é Rio de Janeiro. Ah, do Rio? Rio de Janeiro. Fábio, Celina, Marcelo Soares, Jonas, Ricardo Medeiros. O Ricardo Medeiros está virando meu discípulo aí, ó. Né? Vamos derrubar esse Buda aí, nós vamos fazer com que esse Buda se transforme em Cristo. Aleluia, eu estou brincando com ele, que ele gosta eu também gosto de algumas coisas assim também. Neca, Strack, Léo Ruquet, entrou, Emerson Bosch, Deus abençoe, Eli Lourdes Moraes também, que Deus abençoe todos os facebookanos, quem entraram, saíram, quem entraram, ficaram, que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua, Ramachia, Ramalé, Amalehim. Amém. Amém. Glória a Deus.